Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande. Meu nome é Guilherme e você é muito bem-vindo para esse novo capítulo. E eu conto aqui com meus dois grandes amigos. Fernando, seja bem-vindo. Oi, Guilherme. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô bem ansioso aqui, cara, pro programa de hoje, porque eu ouvi dizer que hoje o Thiago não vai rebater nenhum. Ô, cara, que bênção, né? Thiagão, seja bem-vindo, cara. Pode falar, Guilherme, não tô brincando. Tudo bem, pessoal? Não tô entendendo essa fama. Essa fama não é real. Essa fama não é real. Cara, tá tudo bom. Fernando, semana retrasada você não estava aqui com a gente. O Thiago por pouco não soltou um apelido que ele inventou sobre você, cara. Nunca faria isso. Mas nós não vamos deixar, porque aqui nós somos contra bullying, tá? Então, hoje nós temos um tema muito especial, que é um tema sobre bênção. E a nossa primeira bênção que a gente falou hoje aqui é que o Thiago não vai rebater nada. Então, se ele não vai rebater, a primeira pergunta é para ele. Thiago, o que é bênção para você? Olha, para mim o símbolo de bênção é o Teodoro. Teodoro para mim representa uma bênção divina. Teodoro, para quem não tá desde o primeiro podcast, é o filho do Thiago. O Theo tá com quase 2 anos já? Não, 2 anos e meio. 2 anos e meio, cara? Aprontando todas. Altas confusões. Altas. O Theo, pra mim, é o cara que faz melhores imitações de imaginação. Pra mim, essa é a melhor descrição. Fer, o que é bênção pra você, cara? Cara, bênção pra mim é uma surpresa, sabe? Tem esse caráter da surpresa. É algo que você deseja, mas não sabe esperar por aquilo e de repente aquilo acontece, sabe? É difícil explicar assim, mas talvez colocando como um exemplo prático, na minha vida, a bênção para mim foi ver a minha mãe voltando para os caminhos do Senhor, sabe? Eu não sabia muito bem como aquilo ia acontecer, era uma coisa que eu queria já há muito tempo e, pelo que eu me lembro, de repente eu tô vendo ela lá, tal, se batizando, tal, se rebatizando, né? E para mim aquilo foi uma grande bênção, com certeza. Eu achei que a bênção era você ter me conhecido, poxa vida. Não foi dessa vez. Essa foi uma das bênçãos. Mas, cara, é muito legal aqui que a gente trouxe 2 pontos pessoais e muito interessante. E, ao mesmo tempo, muito divergente do que hoje nós ouvimos dizer mundo afora do que é bênção, né? Hoje em dia, nós propagamos bênção, nós não, né? Me desculpa. Nós ouvimos a propagação de bênção, muitas vezes, como um presente de merecimento. Então, você quer alguma coisa, você vem aqui que você recebe, ou você faz aquilo para receber essa bênção. E bênção acaba sendo uma palavra muito sucateada e jogada de lado, né? Ou seja, bênção pode ser qualquer coisa que venha para o meu prazer. Então, veio isso aqui. Eu estou precisando, por exemplo, de R$ 1.500 para cobrir minha conta, porque eu comprei um iPhone 11. Então, vou chegar e do nada aparece R$ 1.500 na minha conta. Eu falo, nossa, que bênção, porque pagou minha conta. Aí eu sigo minha vida do mesmo jeito, continuo gastando, continuo me preocupando. E vou precisar de uma bênção a cada mês para que isso possa me resolver. Abençoado é só quem tem dinheiro, né? É exatamente isso. Todo mundo, a gente tem o entendimento de que quem é abençoado, quem é bem visto, é quem tem muita grana, quem recebe muito com. Na realidade, eu nem vejo como é um entendimento, mas infelizmente é que uma parcela grande do cristianismo hoje, principalmente um cristianismo no nosso país, né, tem gritado por aí de que bênção é você ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não é abençoado. E, cara, até quando não é foco 100% no dinheiro, ele tá por trás, né? Agora a gente tem essa questão agora no coronavírus, do feijão, né, cara? Do feijão abençoado que vai trazer a cura, cara. Até nisso a gente está tentando sucatear a bênção, né? Colocar a bênção num pano de fundo totalmente diferente do que Cristo pensou para que você pensa. O Thiago falou aqui que a bênção é o Theo. O Theo foi um presente de Deus para ele e para a Olivia, que eu tenho certeza que mudou a maneira de pensar do Thiago, mudou a maneira de pensar da Olivia e fizeram com que eles quase que formassem a vida dele baseado só no Theo aqui nesse momento, né? Largasse quase tudo. O Thiago largou mais ou menos uns 3 tufos de cabelo, principalmente depois daquele vídeo que a gente viu o Thiago cantando no coral cheio de cabelo. O Fer contando uma história, podia contar muitas outras coisas que quando você olha pro Fer, um médico, um psiquiatra bem sucedido, você pode falar, ele vai falar
que bênção é tudo quanto é coisa. A bênção para ele foi ver a mãe dele voltando para os caminhos que Deus queria para ela. Mas quando eu penso na palavra bênção, me remete muito, eu não sei vocês, ao chamado de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, se você quer acompanhar com a gente os textos, está em Gênesis 2, versículos de 1 a 4. 12, de 1 a 4. E nesses versos, Deus usa muito a palavra bênção com Abraão. Então Deus começa chamando ele para sair da terra dele, para que ele fosse para uma terra que Deus havia mandado, e ele seria abençoado, e por meio dele todas as nações do mundo seriam abençoadas. Para mim essa história já começa com uma coisa muito interessante. Eu não sei como é que seria com vocês, mas hoje, se Deus pega e fala para você, olha, você vai ter que largar tudo e ir para um lugar. Primeira coisa que a gente ia fazer era, Senhor, que lugar que é? Aonde é? Me fala o lugar que eu vou pôr no Google Maps aqui para eu descobrir onde é. Abraão não tinha isso? Não tinha. Deus falou, vai para lá. E se você ver a resposta dele, é só, e foi Abraão. Primeira coisa foi como Abraão teve essa coragem de fazer isso, de largar tudo e ir, mas tudo bem. Ele foi e Deus deu uma promessa a Abraão, olha, eu vou te dar uma descendência, você será abençoado e por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Aí eu trago essa primeira pergunta, qualquer um dos dois pode responder aqui agora. A bênção prometida para Abraão, ela teria um fim nela mesma? Eu acho que é justamente esse o ponto da história, né? Você acabou de repetir várias vezes aí que a promessa principal era que através dessa bênção que Abraão ia receber, outras bênçãos surgiriam para várias outras pessoas. Então, quando Deus dá uma bênção, essa bênção ela parece que ela se multiplica, né? Não necessariamente num sentido numérico, mas num sentido de se espalhar para outras pessoas, de alcançar outras pessoas. É interessante lembrar também que muitas vezes, em outros momentos, Deus falou para Abraão, não, você vai ser uma bênção, ser tu uma bênção, né? Ele fala isso. Então é muito interessante, né? A história de Abraão está muito ligada com o termo bênção mesmo, né? E a gente vê que as coisas que Abraão recebeu, inclusive como promessas divinas, elas não eram o fim em si mesma. Elas eram, às vezes, um meio para alcançar um fim maior, né? Tiagão, como é que a gente pode aplicar isso para o que nós chamamos hoje de bênção, que nós conceituamos e muitas vezes pedimos para Deus esse tipo de bênção? Eu vou responder. Mas assim, eu queria só dizer uma coisa antes, que para mim Abraão, a gente está falando de Abraão e das bênçãos que ele trouxe. Eu gosto muito de ter um livro do Flávio Josefo, né, um historiador aí, né, do primeiro século, que ele cita assim, que Abraão que saiu de Ur, ou seja, ali onde seria Babilônia, né, e tudo mais, foi Abraão, segundo Flávio Josefo, que ensinou uma boa parcela da astronomia e de matemática para os egípcios. Nós sabemos que a matemática, boa parte das coisas importantes que a gente hoje aplica no ensino médio e tudo mais, saiu de fato da Babilônia, né? E também algumas coisas do Egito. Então, assim, olha só uma bênção que nós temos, segundo ele, né? E tem uma segunda bênção muito grande que Abraão deu, que esses dias eu fiquei sabendo. Se você for no Oriente Médio, enfim, algumas regiões do mundo, eles chamam essa massa fina que não tem fermento, sabe? Eles chamam isso, e que você acaba colocando às vezes em cima algum tipo de recheio, eles chamam isso de pão de Abrão, né? Que teria sido a primeira origem da pizza, meu amigo. Então Abraão nos abençoou com a própria pizza, tá vendo? Uma grande bênção, viu? Ô, glória, né? Essa... Agora, qual que é a sua pergunta mesmo? Pensando nesse conceito que o Fer trouxe pra gente, que a bênção prometida por Deus a Abraão não seria um fim nela mesma, como a gente pode aplicar isso no que a gente tem dado de conceito hoje? Como muitas vezes nós barganhamos com Deus com bênção. Sim, eu vejo assim, se de fato ele seria o pai de uma grande nação, se esse era o foco da vida dele, veja, ele foi ter o primeiro filho, o filho dele, com 100 anos, né? O Isaac ele teve com 100 anos.
Então, assim, ele já tinha quase que desistido de ter filhos, e ele foi ter filhos. Veja só, se o fim fosse esse, se o fim de ser uma bênção fosse somente o que de fato ele estava colhendo, é muito pouco. Então, se nós hoje olharmos para isso, se a bênção, se nós formos abençoados, às vezes pelas coisas que nós temos, os bens que nós temos, ou a descendência que nós temos, é um fim muito pequeno em si mesmo, sabe? Eu acho que é até desesperador se a gente pensar nisso, sabe? Ainda bem que não é isso. Então a bênção, a gente está chegando na conclusão, que é algo que Deus nos dá para que nós possamos repartir de alguma forma com alguém. Repartir, seja isso materialmente, ou seja espiritualmente, ou de alguma forma para que possa melhorar a vida daquela pessoa também. E eu adicionaria um ponto a mais nisso que você falou. Repartir com alguém para que isso possa, de fato, suprir aquela pessoa de alguma forma, mas também que isso possa levar à glória de Deus. Então, assim, a bênção que Deus nos dá, ela é algo que vai suprir, às vezes, uma necessidade nossa, também de uma outra pessoa, e vai voltar em glórias a Deus. Levar a glória a Deus, né? Que eu acho que essa é a grande questão e dúvida da humanidade, né? De quem que fica a glória nisso, e muitas vezes nós queremos tomar a glória que veio de Deus por uma bênção que Deus proveio para nós. Mas quando a gente pensa dessa maneira, então a bênção como um canal de Deus para que nós possamos propagar a glória dele e possamos suprir a necessidade de pessoas aqui, assim como suprir as nossas necessidades também, a gente começa a ver que nós deturpamos muito a bênção. Nós diminuímos ela demais a ponto de entender que ela só deve ser algo para me valorizar. Então muitas vezes eu peço uma bênção para Deus, não para que o nome dele seja exaltado, não para que o meu próximo seja elevado, mas para que o meu ego seja suprido, para que eu consiga aquilo que eu queria, para que eu consiga alcançar os meus interesses para aqui na terra. E quando a gente volta para a história de Abraão, há uma pergunta que eu ia fazer agora, que o Tiago já meio que respondeu nessa outra pergunta, era se Abraão recebeu a bênção em plenitude. A bem da verdade é que Abraão não viu os próprios frutos da bênção que Deus prometeu a ele. Abraão viu, assim como o Tiago disse, com 100 anos, de uma maneira miraculosa, ele recebeu um filho. Ele recebeu um filho que seria o filho da promessa dele. Com 100 anos, quando ele já achou que nada mais ele ia conseguir, ele recebe essa bênção de Deus. E ele não viu toda a frutificação do que aconteceu, ele não viu todas as questões da matemática, da própria pizza que a gente falou até agora, ele não viu nada disso. E mesmo assim, ele recebeu a glória de Cristo nisso, ele recebeu os frutos da bênção nisso. Qual que você acha que foi a maior bênção dele, Tiago? Olha, é claro, veja só, Deus ele sempre dá um gosto para todos nós, né? Então ele teve o filho, sabe? Mas assim, para mim o que chama mais atenção é quando você vai lá em Mateus, na genealogia, e você vê ali genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, sabe? Assim, veja, da genealogia dele veio Jesus Cristo, que de fato abençoou todas as pessoas. Então, assim, veio da semente dele, entendeu? Então, assim, para sempre nós temos isso, sabe? Abraão, ele foi da genealogia de Jesus. Isso para mim é um negócio... Não tem nenhum presente, né? Não tem. Não tem nada... Sabe, imagina você saber que você vai ser pai, entendeu? Do Salvador, já podemos pensar nisso? Vai vir da sua linhagem o Salvador. É um negócio muito sério. Então, assim, veja, ele saiu de um local, da sua parentela, você entendeu? Para que pudesse salvar toda a sua parentela e todos os outros seres. Fernandão, algum complemento para a gente conseguir encaminhar para os últimos segundos desse nosso capítulo? Eu acredito que esse seja o ponto mesmo que a gente precisa refletir e aplicando para nós hoje. A gente falou um pouco de, às vezes a gente pensa muito na bênção como algo material, dinheiro, posição, alguma coisa assim. E eu acho que não está errado. Eu acho que a gente pode pensar nisso. Talvez Deus queira nos abençoar com dinheiro, queira nos abençoar com uma posição, com um emprego. E Deus sabe, né, e você que está ouvindo a gente sabe que muitas pessoas estão precisando dessa bênção agora. Mas lembre-se disso,
que a bênção que você vai pedir para Deus, Ele vai te dar algo que vai poder ser compartilhado com alguém e que vai voltar em glória para Ele. Então, se for dinheiro que você está precisando ou que você está pedindo a Deus, Deus pode te dar. Deus pode te dar de fato muito dinheiro, como Ele deu a Abraão. Abraão era um cara muito rico. Como Ele deu a Jó, Jó era um cara muito rico. Mas essas bênçãos, quando você estuda a história de Jó e de Abraão, sempre eram usadas, né, para ajudar outras pessoas e para voltar em glórias a Deus, né? Então, se for uma posição, se for um emprego, se for alguma outra conquista, Deus vai dar e pode dar mesmo. Eu não vejo problema em a gente confiar nisso e pedir isso a Deus, mas Ele vai dar para que seja compartilhado e que volte em glória para Ele. Eu queria terminar pensando na entrega completa que Abraão deu a Deus. Abraão, quando Deus chamou, ele largou seu passado, largou sua família e entregou seu presente para Deus, na certeza de que ele teria uma bênção, na certeza de que ele seria abençoado e abençoaria outras pessoas. E quando ele recebe a bênção, quando ele recebe o seu filho Isaac, Deus, na verdade, o põe à prova, pedindo que ele entregasse seu próprio filho a ele. Então, Deus pediu para que Abraão entregasse não só o passado, o presente, mas agora Ele pede para que ele entregasse o futuro que Deus havia prometido a ele, que era Isaac. E Abraão entregou a Deus isso. Abraão entregou a sua vida porque ele entendeu que todas as bênçãos vêm de Deus, provêm de Deus e de alguma maneira voltam para dar a glória a Ele. Que esse seja o nosso entendimento, para que tudo que nós possamos pedir, tudo que nós possamos compartilhar, saibamos que veio de Deus, que é uma bênção e que ela não pode terminar conosco. A bênção jamais pode ter um fim dentro de você mesmo, porque como o Tiago disse, a bênção principal veio de Jesus e ela foi concedida a todos, e nós como cristãos temos que propagar todas as bênçãos de Cristo para que a glória seja dada a Ele. Que Deus te abençoe. Volte sempre aqui e fique conosco para o próximo episódio na próxima semana. Que Deus te abençoe. Receba essa bênção, né? Tchau, até mais.